Olá, eu sou Natália Meirelles, sócia da área de Direito Societário do Azevedo Sete Advogados. Aqui comigo hoje está Stephanie Arcanjo, advogada pleno da área de arbitragem. Hoje vamos entrevistar no projeto ASA Profissionais 2026, Marcela Guimarães, head do jurídico da RHI Magnesita da América Latina. O projeto Profissionais ASA foi criado para dar visibilidade e fortalecer o trabalho das nossas profissionais no mês da mulher. Marcela, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui no escritório hoje. Eu que agradeço o convite, sempre é um prazer participar dos eventos do Azevedo Sete, principalmente no mês das mulheres, com duas mulheres tão bacanas que o Felipe elogia tanto. Marcela, você já tem quase 8 anos de Magnesita, certo? Certo, 2018. É uma longa história. Conta pra gente quais foram as principais mudanças que você identificou do início do departamento jurídico e da sua atuação até hoje na Magnesita. Vamos lá. Em 2018, quando eu comecei na companhia, a gente tinha uma estrutura muito mais enxuta. Era um jurídico super compacto, nós éramos 5 pessoas para a América Latina inteira, e baseado praticamente com um corpo de advogados. E na nossa área de atuação, que abrangia absolutamente tudo menos o tributário, a gente começou a ver a necessidade de diversificar um pouquinho, não só a composição, mas a forma como a gente também atuava no jurídico da companhia. Desde que eu entrei, mudou muita coisa, na verdade. A gente começou com um time de 5, 6 pessoas, hoje nós somos um time de 13 pessoas, numa composição muito diversificada em termos de formação. Se eu não me engano, a gente tem 7 ou 8 advogados, o restante são profissionais com outras formações, engenheiro, administrador, geólogo, e isso enriqueceu demais até a tomada de decisão e a participação do jurídico interno, né, no processo. No processo que eu falo é processo de tomada de decisão mesmo e processo de indústria mesmo. Hoje o jurídico ele vai muito mais para uma pegada de negócio do que propriamente dito jurídica. Então as pessoas não querem ouvir a gente dizer que a legislação fala uma determinada coisa, o processo que a gente está discutindo é sobre algum determinado assunto. Eles querem como que a gente vai fazer o negócio acontecer e como que a gente vai seguir com a maior segurança possível. Então, nessa transformação, a gente passou a ser um jurídico parceiro do negócio. Deixou de ser um jurídico padrão e passou a ser um jurídico parceiro do negócio. Batalhas, né? Com certeza a gente passou por várias. Eu acho que a maior dela, o maior desafio foi conquistar a confiança dos clientes internos. Muitas vezes, quando eu cheguei lá, vai para o jurídico, era um balde de água fria, saber que tinha de procurar o jurídico ali. E, na verdade, hoje, muito pelo contrário, a gente participa de praticamente tudo, de todas as áreas. Aí eu falo mineração, da produção, de compras, de vendas, então de negociações, a gente faz parte do negócio. E isso faz muita diferença nessa jornada desses 8 anos. Eu acho que a gente sai de 2018 para 2026 numa pegada totalmente diferente e muito fora da caixa, muito fora da curva do convencional. Muito legal. E tira aquela imagem que o jurídico muitas vezes tem de levou para o jurídico, é um problema, o negócio não vai ser feito. Então é muito interessante ver essa mudança do comportamento e na cultura da empresa, né? Não, com certeza. Eu falo que em 2018, quando eu entrei na companhia, a gente tinha muito mais processo. A gente litigava numa tentativa de reação. Tentativa não, numa reação mesmo. A gente só reagia. A gente nunca fazia algo de uma forma preventiva. Então, era um jurídico reativo. E a gente conseguiu entender que não funcionava desse jeito. A gente tinha muito mais qualidade, muito mais tempo para dedicar. O que realmente fazia sentido para a companhia, no momento em que a gente participava de uma parte preventiva muito antes do litígio existir. Então, ganho. Eu falo que, comparado com outras empresas, a gente tem uma carteira muito pequena de processo. Nós não somos uma empresa litigante. A gente busca realmente uma estruturação com qualidade na fase contratual, de negociação, na implementação de projetos, para no final a gente ter o mínimo possível do ponto de vista de contencioso. Faz com que a gente ganhe credibilidade, com certeza, né? Eles entendem que nós somos parceiros do negócio. Sim.
faz com que a gente diminua a nossa atuação num contencioso que foge do controle muitas vezes, não depende só da capacidade profissional, não só do jurídico interno, como também dos escritórios que apoiam. E a gente acaba tendo mais tempo realmente para dedicar para o que faz sentido ali dentro do nosso dia a dia. Marcela, e você já passou por mercado de energia, teve um período curto em escritório de advocacia, agora está nesse longo período aí já na Magnesita, indústria de refratários. Então, com certeza já lidou com inúmeros fornecedores, inclusive fornecedores jurídicos como nós. O que vocês consideram como um bom prestador de serviços jurídicos? Então, já passei por vários. E, na verdade, a gente evoluiu muito. A gente é muita gente, né? Eu falo Marcela, já evolui muito nessa escolha e no entendimento do que é um bom parceiro ali pra gente. Eu nem chamo mais de prestador de serviço, porque eu falo que são parceiros do nosso dia a dia. Prestador de serviço, você contrata, você acha que você não quer, às vezes, nem saber se quer o resultado. E a gente contrata parceiro, porque a gente cria laço, a gente cria relação e a gente faz junto, né? Muitos passaram, muitos. E hoje a gente tem um perfil muito mais de voltar para ter parceiros de qualidade e que conheçam do nosso negócio e que tenham relações duradouras conosco. Porque a diferença maior na qualidade da prestação de serviço é a pessoa entender do que ela está fazendo e sobre o que ela está falando ou fazendo. Então, quando a gente consegue encontrar um profissional que está dentro do contexto que a gente precisa, né, conhecendo do negócio que a gente, com o qual a gente trabalha, a gente consegue ter resultados muito mais positivos. Só um exemplo, quando eu entrei na companhia, eu acho que a gente tinha acho que eram quase 50 fornecedores, então a gente tinha uma pulverização muito grande de fornecedor. E acabava que cada um tocava num tema ou num processo, numa matéria. E nesses 8 anos a gente entendeu que não, que era muito melhor a gente concentrar naquelas pessoas que tinham conhecimento do nosso negócio, que acompanhavam o nosso dia a dia, e criar relações mais duradouras e mais intensas do que ter esse tanto. A gente tem um programa de reconhecimento de fornecedor anual e cada ano a gente vê mais que a gente reduz, porque a gente quer realmente estar com aqueles que fazem sentido. Né? Então hoje pra gente, qual que é o fornecedor que faz sentido? É aquele que entende do nosso negócio, acho que é a primeira coisa, é aquele que se interessa às vezes, numa primeira reunião, eu tenho interesse de visitar. Eu quero conhecer seu negócio e quando a gente vai trocar, ele já realmente sabe alguma coisa sobre o nosso ramo. O segundo ponto faz muita diferença para nós, é a agilidade. Então, muitas vezes a gente tem um contato direto com um sócio, no caso dos escritórios, faz muita diferença para a gente. É a oportunidade que a gente tem de trocar com pessoas expert, né, e que vão trazer para a gente uma segurança. E a agilidade de resposta, porque eu acho que hoje a gente não tem muito tempo como jurídico interno eu vou olhar, eu vou procurar saber, eu vou me inteirar. A pessoa, ela tem uma necessidade de decisão rápida demais. Então a gente acaba tendo que acelerar o processo e ter fornecedores às vezes, ou prestadores, ou parceiros, que tenham aquela resposta mais rápida, né, com um retorno mais rápido, mais efetivo. É isso, eu acho que a gente procura hoje mais qualidade e menos quantidade, né? E aí eu falo sinceramente, a gente também, uma coisa que eu falo muito a gente não põe preço no serviço do outro, a gente entende se a gente quer pagar ou se a gente consegue pagar ou não e se vale aquilo, né? Então, não negociamos, você tem, chegar no valor, é um dígito, não é sobre isso, é sobre o serviço, é a qualidade e realmente se faz sentido para a companhia. Marcela, eu tive a oportunidade de trabalhar com você em uma demanda internacional envolvendo diferentes jurisdições e sei que isso faz parte do seu dia a dia. Então eu queria saber hoje qual o principal desafio que você enfrenta lidando com diferentes jurisdições e consequentemente com culturas diferentes. Vários, né? Acho que o primeiro desafio que a gente enfrenta é porque a gente não conhece, a gente não domina todas as legislações. Então, quando a gente envolve em demandas como a nossa, que envolvia legislação de outro país, a gente realmente precisa de recursos, né, para nos apoiar. Então, acho que o primeiro desafio é a gente não conhecer todas as legislações. A gente tem um domínio muito grande daquelas que a gente tem mais habitualidade de trabalhar, mas como a gente trabalha para a América Latina, consequentemente a gente não conhece todas e muito menos profundamente, como foi o nosso caso tão específico.
O segundo desafio que eu acho que é a cultura, né? A gente tem uma sede na Europa, um país totalmente culturalmente diferente do Brasil, né? E a gente tem uma dificuldade das pessoas entenderem. Então, trabalhar com culturas diferentes no dia a dia, ela é um aprendizado diário, porque você tem que entender como você vai levar aquilo para as pessoas de outros países ou de outras regiões. Aí, exemplos, né? A gente trabalha muito aqui num contrato, uma pegada for pro, que a gente chama na companhia, que é voltada para o cliente. Para nós aqui no Brasil é super comum, a gente tem facilidade em fazer negociações nesse formato, a gente tem facilidade em gerar contratos e minutas nesse formato. Quando você vai para outras regiões, eles não sabem nem o que é. E aí até a gente conseguir explicar o que é, né, com um idioma diferente, uma legislação diferente, que às vezes aqui no Brasil tem permissão para algum tipo de contratação que lá não tem alguma restrição em países que a gente atua que aqui não tem. A gente começa a ter barreiras. Então, culturalmente é muito complicado você conseguir, né, trabalhar de uma forma muito homogênea como companhia, com culturas e legislações tão diferentes. E do ponto de vista institucional, eu falo que é difícil explicar. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é tributário. Quando você quer explicar para o gringo sobre todas as reformas tributárias, sobre tudo que acontece aqui no país, ele não entende. Primeiro porque é uma avalanche de lei e com mudanças constantes, que não dá, às vezes, tempo nem de acompanhar no raciocínio, né? E segundo, pela complexidade mesmo. Então, é diferente na Europa, em que você tem uma padronização pela Europa inteira do mesmo tipo de tributação, você vem para o Brasil ou para a América do Sul com coisas tão distintas. Desafios diários, eu acho, e, ao mesmo tempo, para nós, muito instigante. Porque, como você viu, trabalhar com, né, outras legislações, com parceiros, que também muitas vezes a gente não tem em outros países, e a gente busca recursos através de vocês, é importante e às vezes muito desenvolve, eu acho que é um aprendizado diário, não só como desafio, mas como aprendizado também em termos de conhecimento. E ainda nesse contexto, para além das questões técnicas, eu queria entender quais soft skills e habilidades você considera importante na hora de lidar com culturas diferentes e ter que explicar, por exemplo, diferentes legislações. Não só com diferentes culturas, mas eu falo que até aqui internamente em relação a soft skills, na região ainda é importante. Em relação a diferentes culturas, a primeira coisa que eu falo é você ter paciência. As pessoas são muito diferentes, né? Culturalmente, umas são mais diretas, o alemão é super direto, o austríaco é super direto. E o brasileiro quer sempre explicar, então tem um conflito ali cultural de um achar que o outro fala demais e o outro não tem paciência de te ouvir, enfim. A gente vai aprendendo e desenvolvendo habilidades de comunicação para entender, para aquele perfil de pessoa, como que eu tenho que falar, o que eu devo falar, eu tenho que ser mais direto, eu tenho que explicar com detalhes, e aí muda realmente para cada um, né? Para o mexicano ele é uma cultura mais... não é nem carente, mas eles querem ser ouvidos, ao mesmo tempo eles concordam com tudo que você fala, mas muitas vezes o retorno não é o que você espera, então você tem que, na repetição, um trabalho de repetição. Então, culturalmente é muito diferente, e a gente tem os desafios diários de soft skills, que é como que eu vou fazer aquele meu recado, ou aquilo que eu quero chegar na pessoa e ser executado, né, ou ser entendido, compreendido de uma forma mais tranquila. Aqui na região eu falo que aí é uma outra habilidade, que é o dia a dia que você tem que desenvolver habilidades para ser ouvido. E aí eu falo muito isso, não só com os meninos que trabalham comigo, mas também em algumas mentorias que eu falo o seguinte: você tem certeza de que você desenvolveu sua habilidade de fala e de compreensão quando você não pede para ser ouvido, quando as pessoas pedem para te ouvir. Então, quando você está numa reunião ou quando você está participando de alguma coisa em que, ao invés de você levantar a mão e tentar ser ouvido, às vezes até com uma indiferença, porque as pessoas têm preguiça, mais um que está falando, não. No final de toda a reunião ou de todo o contexto ali, a pessoa fala assim: eu queria te ouvir. Então, você pode compartilhar a sua opinião, ou o que você acha que deve ser feito, ou como? Qual é a sua opinião sobre isso? E aí você tem certeza que você desenvolveu a habilidade de conquistar, né, a forma correta de chegar e de conseguir falar e de se posicionar. Então, eu falo que o desenvolvimento de soft skills é muito mais, às vezes, do que o desenvolvimento de hard skills, porque a gente parte do pressuposto que quem está ali já tem,
né? E o desenvolvimento da habilidade pessoal ou de comportamento, ele realmente se torna uma coisa muito mais essencial no meio corporativo e principalmente com diferentes culturas. Marcela, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite e disponibilizado seu valioso tempo. Espero conversar com você novamente e aprender muito mais do que a gente já aprendeu nessa entrevista. Eu que agradeço, é sempre um prazer enorme estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho da experiência, porque eu acho que isso é válido não só para as mulheres, mas para todo mundo. E principalmente o quão é diferente, né? A vida de vocês no escritório e a nossa in-house. Obrigada mais uma vez pelo convite. Não deixem de acompanhar os próximos conteúdos do Profissionais ASA. Muito obrigada.